Alô, você de volta aqui ao canal SQL Brasil Streaming. Paulo Siqueira falando aqui, consultor sênior em RCM, específico RCM porque estamos no mercado aqui, a empresa já há mais de 20 anos, líder, pioneira nesse ramo e que ensina, mas não só ensina, ajuda a implementar o RCM na sua empresa, de qualquer ramo que você esteja. Eu sou mais uma vez aqui com o Denis Mortellari, CEO da SQL Brasil, hoje o único em atuação que foi treinado por John Mowbray. Para que nós possamos conhecer todas as falhas, nós temos que conhecer todas as funções de um equipamento. O que você tem a dizer sobre isso, Denis? Esse tema de hoje, para conhecer todas as falhas, somente conhecendo todas as funções, né? Quando a gente começou a fazer RCM lá no passado, as pessoas erradamente sempre pensam, mas como é que nós vamos fazer se nós não temos histórico? É possível fazer RCM sem o histórico? Aí eu sempre disse, o melhor histórico está na cabeça das pessoas. E a gente faz RCM com as pessoas. Agora, como é que você vai prever uma falha que nunca aconteceu? Quer dizer, aquilo que não aconteceu ainda naquele sistema, naquele equipamento, ninguém conhece. Mesmo com histórico na cabeça das pessoas, ninguém conhece. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem, o RCM ele tem fases, ele tem etapas, não é? E ele começa nas funções. Por que ele começa nas funções? Porque é o que eu quero, né? É o que eu preciso. E isso faz parte do aprendizado. Então, essa afirmação ela está correta. Quando você define corretamente todas as funções do equipamento, né? E veja, diferentemente do FEMEA, que define a função principal, né, e você trabalha extensamente na função principal, o RCM o que ele faz? Ele define todas as funções. Nós temos lá o Escapes, né, que quem conhece a RCM sabe o que é. Então você tem todos os aspectos que regem, digamos, as possibilidades de falha do equipamento. E quando você lista todas, se você tem todas as funções, todas elas podem falhar. Sim. E se todas as funções podem falhar, você lista só que você tem todas as falhas possíveis daquele equipamento. Aquelas que já aconteceram vão estar na cabeça das pessoas, que vão estar, digamos, no histórico das pessoas, e aquelas que ainda não aconteceram, mas que poderão acontecer. Aí, digamos, é a consistência da metodologia. Ela é ampla, né? Quer dizer, ela não é superficial, ela vai naquilo que já aconteceu e naquilo que ainda não aconteceu, e ela vai procurar proativamente prevenir as consequências daquilo. E para não confundir, pessoal, porque assim, temos as etapas. Primeiro definimos as funções, que é o que eu gostaria que aquele ativo fizesse. Depois eu defino as falhas com base nisso. As falhas, elas são as perdas da função. E muita gente confunde falha com modo de falha, que é, por exemplo, o que o pessoal faz do FEMEA. Eles vêm do componentezinho para a função. E acaba ficando com aquela cabeça de manutenção, querendo cuidar daquele componente. Do componente apenas. E como nós já falamos sobre consequências, já falamos sobre isso em outros vídeos, a consequência daquela falha, ela só vai ter uma importância a partir da análise de criticidade da consequência. Nós temos aqui em uma outra etapa aqui do RCM. Agora, um modo de falha é o evento que causa aquela falha. E isso deve ser analisado. Por isso, se eu conhecer todas as falhas, eu consigo levantar todos os modos de falha, definir quais falhas são importantes, quais não são, e a partir daí eu consigo definir o que eu quero fazer no equipamento. Isso é a etapa final, né? Mas para chegar na etapa final corretamente, para ter, digamos, um plano de manutenção, um plano de estratégias para resolver globalmente o problema da confiabilidade do sistema do teu equipamento, só você conhecendo todas as falhas. É a única forma de conhecer todas as falhas, não é o histórico, é conhecer todas as funções, listar todas as funções. Agora, a questão do histórico. Muita gente fala assim, não, mas eu tenho um histórico aqui. Aí quando a pessoa vai lá no histórico dele, ele tá consertado ok, outros. Ele não consegue levantar os dados. O grande problema do histórico, confiado em dados que o cara tem apontado, que é um dado mal colocado, mal imputado, e quando você junta aquelas pessoas certas, a gente consegue definir corretamente o histórico que está na cabeça do camarada. Isso, histórico aí para modos de falha, consequências, mas as falhas, aquelas que ainda não aconteceram, elas não vão estar nesse histórico, elas não foram descobertas, não aconteceu, mas quando você define a função está lá, ela pode ser perdida, portanto ela pode se tornar uma falha. Bom, se esse vídeo aqui já foi importante, você aprendeu alguma coisa nova, algo que você não sabia, que você desconhecia, ou que tinha um mito diferente em relação ao RCM, funções e falhas, comenta aqui com a gente, deixa seu comentário aqui, também dê a sua curtida e inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e faça tudo que o YouTube pede pra gente fazer para que outras pessoas possam conhecer o RCM de verdade, o RCM aplicado na veia mesmo das empresas. E a gente sabe que a implementação, ela precisa acontecer e você só consegue, lembre-se disso, você só consegue monitorar aquilo que você implementa. Então você só vai saber se o RCM deu certo
se você implementar de verdade. E para implementar de verdade, somente aqui com a SQL Brasil. Vamos até o próximo vídeo.